No YouTube, nas plataformas digitais, nas redes sociais ou no site. A qualquer hora ou em qualquer lugar, você confere tudo o que acontece no podcast da Serra da Mantiqueira. Manticast, onde o entretenimento e o conhecimento se misturam. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos em mais um episódio aqui no Manticast. Hoje eu recebo aqui a Márcia Nascimento, que é uma das responsáveis da Abrace, que é a Associação Brasopolense de Cuidado e Desenvolvimento Humano. Márcia, muito obrigado por por poder vir aqui, né, ter aceito esse convite de fazer esse bate-papo com a gente, pra gente conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho. Eu que agradeço. E quando que surge a Abrace e qual foi a principal motivação, assim, de criar essa associação? Então, a Abrace surge, eu acho que é de um propósito de vida de um grupo de pessoas, cada um de uma área diferente e com o propósito de fazer um trabalho social, né? Cada um de onde trabalhava, do setor que estava trabalhando, a gente era um grupo de amigos e a gente foi se falando, né? E a gente via naquele momento a demanda que tinha de ter um atendimento para as crianças que tinham necessidades especiais, né? Naquela época, na faixa etária de 0 a 12 anos, né? A gente começou a fazer uma pesquisa de mercado, ver, né, qual que seria o trabalho que a gente poderia realizar, né, com esse fim social que a gente tinha dentro do grupo. E aí a gente foi visitar um trabalho, né, no trabalho de feira do CEP, né, que tem aquela feira que eles fazem. E aí tinha um aluno que era de Gonçalves, e ele apresentou um trabalho muito bacana, que é o Projeto Pingo, lá em Gonçalves. E a gente achou super interessante, né, e, na época, e a gente foi procurar saber. Fomos até Gonçalves, entramos em contato. E aí o Sérgio, né, que é o cofundador do projeto lá, compartilhou com a gente todo o caminho que eles tinham construído, né, deu algumas dicas pra gente de como a gente poderia começar. E aí nasceu a Abrace, né, desse propósito que cada um tinha. E hoje vocês atendem quantas crianças? Na faixa de 100 crianças. 100 crianças? 100, Caramba. E cada criança... É difícil a criança que tem uma terapia só. Geralmente passa de 2 a 3 profissionais, até 4. E é multidisciplinar, né, o trabalho de vocês, né? E hoje vocês estão em dois ambientes, né? Vocês têm ali o Abrace, eu acho que é a sede, né? Que fica ali próximo ao Horizonte Azul, e vocês têm mais um espaço, né? Conta um pouco sobre esses espaços. Então, tem a Abrace, né, que é a clínica, e tá nascendo a Abrace, que é no bairro da Loba, que é um braço da Abrace que a gente fala, né, que é o projeto Ápia, que a gente atende as crianças no contraturno. No primeiro momento, a gente começou esse atendimento com a Escola Nossa Senhora Aparecida, que a gente já tinha começado um trabalho lá em 2022, que era um projeto de alfabetização. E a gente fez parceria, né, com a escola, porque a localização ajuda, é uma escola menor. E aí foi nascendo essa ideia e a gente continuou trabalhando com parceria com a escola, que é super parceira e gostou do trabalho. E aí a gente atende crianças daí da Escola Nossa Senhora Aparecida. É a escola que indica as crianças, né, que direciona as crianças que vão para o projeto. E a gente atende 2 dias da semana, na segunda e na terça-feira, que é no contraturno. E as crianças que são atendidas por vocês não necessariamente são só com necessidades especiais ou só com necessidades especiais? Aí, nesse trabalho do projeto, não. Já é mais aberto? Já é mais aberto, E quais são as principais atividades, assim, realizadas com as crianças? Então, a gente trabalha com oficinas, né? Então, a gente pensa em... Na verdade, eu acho que a oficina é um, vamos dizer assim, um instrumento para a gente trabalhar a convivência, né? Porque a gente percebe que hoje em dia essa questão da convivência, de forma geral, desde os pequenos até os adultos, está um pouco complicada, eu acho, né? Sim. As pessoas estão se fechando, meio que se encerrando, eu acho, com a questão da tecnologia, né? Agora que a gente está vendo os resultados de tudo isso. Então, eu acho que é muito bacana quando a gente consegue fazer com que as crianças convivam ali naquele momento, aprenda a ser gentil, né? Ajudar, arrumar a mesa para o lanche, compartilhar, vibrar com as conquistas do coleguinha, né? E a gente usa as oficinas, a gente faz oficinas de artesanato, de culinária. Agora a gente está tendo um trabalho bacana da Isa, a Isa Visotto, Sim. com um mosaico.
Pô, que legal. As crianças gostaram bastante, né? E teve trabalho de dança também. E é isso. Eu acho que uma coisa um ponto que eu achei interessante você falar é justamente isso da tecnologia, essa interação, que acho que pouco antes ali da pandemia já tinha isso, mas eu acho que a pandemia fez com que as pessoas se fechassem muito, né? E aí essa falta de convivência ali no dia a dia, a gente ficou acho que mais de 2 anos, né, preso, né, dentro de casa. Eu acho que meu filho mesmo nasceu na pandemia, né? Então, assim, se a gente não toma esse cuidado, a gente priva as crianças de ter um convívio social, né? Sim. E é importante, é aí que a gente aprende, né? Sim, né? Se você não tiver o convívio social, Não tem como. como você desenvolve de fato, Não né? tem como, né? Como é que eu vou aprender até mesmo as nossas expressões faciais? Eu aprendo com o outro, né? Assim que a gente vai aprendendo, não tem como. Mas, e assim, como que é o trabalho de vocês? São voluntários? Como que é essa dinâmica e quantos profissionais tem hoje trabalhando? Hoje a gente tem 6 terapeutas, né? Sim. 6 terapeutas, não são voluntários, são remunerados. E a gente tem 2 psicopedagogas que são voluntárias, né? Mas o pessoal é remunerado. E quem quer participar, quem quer ajudar, como que a pessoa pode fazer? Porque, assim, é um projeto muito bacana, a gente até conversou outra vez, né, que você teve aqui junto com o Nelson, sobre levar mais para a população, que às vezes a gente mesmo na própria cidade, a gente não conhece tudo que a gente tem, né? Falta esse conhecimento, por culpa nossa mesmo, que a gente não procura. E eu acho importante que as pessoas entendam e conheçam e possam ir lá conhecer, de fato, e entender também esses funcionamentos, né? Se a pessoa tiver interesse de conhecer e quiser ajudar, como que a pessoa pode fazer? Pode ir na Abrace, né? Eu acho bacana conhecer o espaço que tem, né? Conhecer toda a estrutura, né, física do espaço, né? Ouvir um pouquinho do nosso trabalho, entender como funciona. A gente tá aberto a doações, que seria o que pode nos ajudar. A gente tem brechola também, quem né, curtir essa questão né, de curtir aí da sustentabilidade e quiser ir lá comprar também já ajuda a gente, né? Mas eu acho bacana, a gente tá aberto para ir lá, pessoal, e conhecer. Eu acho muito bacana ver, né? Acho que 90%, acho, da educação, grande parte dos professores ainda não conhecem a Abrace. E quando conhece, fica feliz de ver o que já tem, né? Então, eu acho bacana a gente, até pra gente poder, eu acho que, entre aspas, cobrar ou lançar uma crítica, porque eu acho que todo mundo que trabalha num serviço assim, ainda que a gente seja uma entidade privada, sem fins lucrativos, a gente tem também um convênio com a prefeitura, né? Que é um dinheiro, vamos dizer, do povo. Sim. Mas eu acho que a gente tem que entender o que acontece, né? Quando ouvir uma crítica, entender. Né? A gente ouve muito, mas como assim? Tem uma fila gigante e nunca chega, nunca que atende. Mas é porque não é só uma consulta médica. Uma criança, quando ela entra aí para ser avaliada, e se de fato, né, chegar num diagnóstico, ela receber um laudo, ela vai continuar aí para intervenção. Né? Que uma das grandes dificuldades que tem é isso. Né? Às vezes tem clínicas né, que fazem a avaliação, mas não fazem intervenção. Então, por isso que demora. Sim. A gente tem criança que passa com a gente desde 2018. A Abrace nasceu no dia 8 de junho de 2018, com uma profissional, que era terapeuta ocupacional. Aí depois veio eu com a psicopedagogia, e aí em 2019 que a gente veio para esse espaço que a gente está até hoje. Né? A gente entrou com uma demanda de 16 crianças. Hoje a gente já tem de 100. Cerca de 1.000 atendimentos por mês a gente faz. Né? E assim, a gente tem uma equipe que eu falo que além de ser tecnicamente muito preparada, é humanamente também preparada. Porque desde quando a gente fundou a Abrace, a gente tinha como missão ter um atendimento humanizado. Tanto para as crianças, para as famílias, né? Sim. A maneira com que a gente recebe, porque eu acho que isso é imprescindível, essencial. Né? Eu acho que o primeiro é isso. Né? A gente acolher, a gente ter amor. Porque eu acho que as relações, elas começam a partir daí. Até pra gente começa pelo vínculo terapêutico. Se você não tiver afetividade, não tem como você chegar.
Não desenvolve, né? Não, e as famílias chegam aí, né, ainda, entre aspas, a gente fala que é um luto, né, diante de um diagnóstico, não é fácil, né, tem que buscar atendimento, enfim. Se você não tem um acolhimento, não tem uma escuta ativa. E eu acho que, assim, independentemente da da família, né, seja e aí no nível de status financeiro mesmo, independentemente do status financeiro que a pessoa tem, Sim, a vulnerabilidade que acaba tendo por conta, às vezes, de um diagnóstico que a criança vem a ter é muito grande, né, é aquilo que você falou, esse luto, né, essa dificuldade, às vezes, de entender a necessidade que a criança tem de um tratamento, de um cuidado, de um olhar diferente, né, e de algo mais prolongado, né, que não é só como no dia a dia você leva ali no médico, resolveu e não, é algo extenso, né? na verdade, eu acho que é um trabalho de conhecimento, né, e autoconhecimento. Porque se a gente for pensar, por exemplo, cada criança, ainda que não tenha uma necessidade especial, que não seja uma criança, que seja uma criança típica, que a gente Uhum. fala, tem uma personalidade. Sim. Se você for ver a gente mesmo, se você tem mais de um filho, cada filho vai ter uma mãe diferente, porque a cada tempo você está em outro momento da sua vida, você agregou, você aprendeu coisas, enfim, você vai ter outra visão de tudo. E é um trabalho, né, maternidade, paternidade, você tem que conhecer, cada filho tem uma característica, tem uma personalidade, e é assim também com as crianças que são atípicas. Elas não são só um rótulo, uma caixinha fechada que tem um rótulo. Elas têm personalidade, como qualquer outra criança. Então, é um trabalho duplo para a família, né? Além de entender essa personalidade, né? E estimular a criança, ainda tem que entender o que um transtorno, né? O que um diagnóstico traz ainda para ela descobrir e, né? E aprendendo a lidar com isso, né? Eu acho que, e acho que é importante você falar também, muito mais do que. Porque assim, o próprio profissional também, ele tá ali aprendendo a cada dia, né? Uhum. Porque a criança, naquele, como você disse, ela tem uma personalidade. E o cuidar ali, o olhar ali, para que ela se desenvolva naquele tratamento, naquele cuidado, também depende de N fatores, né? Não basta só você seguir um padrão, por exemplo, que existe ali, ou como na medicina convencional, né? Você precisa ter esse olhar, ter esse cuidado para poder ajudar que o desenvolvimento surja e aconteça, né? Exatamente. Às vezes você tem, por exemplo, a Abrace, a gente, né, os profissionais que trabalham aí, eles são encantados. Hoje a gente tem muito material. Eu falo isso com muita alegria, né? Porque a gente sabe que uma clínica tem que ter os protocolos, enfim, tudo para validar o que a gente vai fazendo dentro das observações clínicas, né? Mas às vezes você tem um arsenal de materiais, de jogos para você fazer uma intervenção e nada funciona, né? Às vezes um lápis, uma coisa insignificante, é aí que você conecta com uma criança, por exemplo, né? Porque é mais efetivo, né? E aí que você vê que é um exercício mesmo, né? Não tem uma receita, né? Você pode ter estratégias, lógico que tem, né? Mas cada criança é uma criança. Pode ser que funcione com uma e não funcione com outra. E até mesmo a questão da escola, se a gente for ver, né? Essa questão da inclusão. Não é fácil, Sim. né? Tem monitor, o professor tem outras crianças. E se for para a gente, por exemplo, indicar da clínica para a escola, chega muito pouco, né? Porque são espaços diferentes, né? E ainda que a gente tenha estratégia, que tenha técnica, o que a gente fala, não tem uma receita, né? Não dá para falar, eu tenho tantos alunos X na minha sala de aula. Se tiver uma crise, o que eu vou fazer? Que estratégia eu vou usar? Vai depender da criança também, né? Vai depender de tudo. Não tem... É multifatorial. Então, tem o ambiente que ela vive, tem o tratamento que ela tem, né? Será que ela toma a medicação certa, né? É muito profundo. É bem complexo, É né? demais, E né? eu acho assim, a nossa estrutura, e aí são N fatores, né? Mas eu acho que a nossa estrutura educacional, ela não tá pronta o suficiente, né? E acho que muito difícil a gente conseguir chegar num padrão que atenda, né? Por si só, por conta de assim, o nosso sistema político e outras situações, se a gente for falar, pensar que
tudo é muito amplo, mas eu acho que o nosso sistema educacional, ele está muito longe de conseguir atender também, né? Então, assim, precisa-se dessas clínicas, dessas associações que trazem esse apoio, como você falou, né? Às vezes o professor não conhece o trabalho de vocês e às vezes precisaria ter esse conhecimento até para ter troca, né? Para poder entender como que é o trabalho de vocês, né? E também levar isso, às vezes, para as escolas, porque o monitor também, por mais que tenha o monitor ali, tem o professor, ele tem as formações, ele não tem também esse olhar que vocês já têm de especialidade também, né? Uhum. Eu acho que é o que você falou. A gente está longe ainda de chegar de fato na inclusão. É um caminho, eu acho, longo ainda, justamente por causa do sistema, né? Vai demorar um bocado ainda. E eu acho que falta isso também, sabe? Essa questão de chegar mais perto. Mas, por outro lado, se a gente pensar, por exemplo, hoje abraça uma clínica, né? O que seria o ideal? Vamos pensar o ideal. Seria ir a cada tanto na escola? Seria ir para a escola e acompanhar a criança que a gente atende, os pacientes que a gente tem, no dia a dia da escola, entender os contextos, mas na dinâmica que a gente tem, a gente não consegue. A cada meia hora entra uma criança. Então, você tem de meia em meia hora, você não para um minuto. Às vezes, você está no mesmo espaço e você não vê o companheiro de trabalho. Às vezes, você vai falar bom dia só na hora do almoço que você consegue ver que já virou boa tarde já, né? Então, essa dinâmica é muito complicada, né? Por conta dessa intensidade que é. E meia hora, e se você para ir na escola, você tem que parar o quê? Um dia de atendimento praticamente, né? Então, de fato, é bem complicado. Então, hoje a Abrace tem esse movimento. A gente já teve algumas tentativas de como a gente vai fazer enquanto equipe para que a gente possa se aproximar mais da escola, né? Algumas coisas a gente já viu que avançaram, mas ainda falta bastante, né? Eu acho que falta muito ainda. E eu acho que o sistema é o que você falou. Quando o sistema identificar que o conhecimento está em todo lugar agora, tá? A inteligência artificial te responde tudo, você maneja. O que a gente precisa na escola são coisas diferentes. Aí eu acho que talvez não precisa ficar o tempo todo levantando a bandeira da inclusão, porque já vai ser natural. É uma coisa natural que já tá tudo aí junto, entendeu? Porque enquanto tá essa questão da aprendizagem voltada para ler, escrever, fazer continha, interpretar texto, enfim, o que a gente sabe que todo mundo espera isso, né, do filho, né? Então, quantas vezes no atendimento, a minha área é da psicopedagogia, então, hoje eu atendo os menores, porque a gente já está tendo outra visão da aprendizagem depois da pandemia. Então, os pequenininhos já chegam, antes da alfabetização, tem chegado para mim também, né? Mas antes era assim, não tá lendo, agora vai para psicopedagogia, porque não tá lendo, não tá escrevendo, não tá alfabetizado, né? Então, a aprendizagem parece que meio que vai um pouco para esse lado, né? Esquece um pouquinho de entender um pouco mais dos marcos do desenvolvimento, por exemplo, né? A gente sabe que a educação infantil, o ensino fundamental foi lá e pá, abocanhou uma fatia da educação infantil, né? E isso teve impacto. Teve impacto na educação infantil. Porque a gente quer um pouco meio que acelerar os processos, os né? processos. E nem culpa o professor, porque tá no dia a dia, você tá ali pautado no programa, no currículo, você tá pautada para trabalhar, né? Então, acho que tem muita coisa que atrapalha essa questão da inclusão, né? Todo mundo sentado atrás do outro o tempo todo, né? E eu acho que voltando ainda a falar dessa questão da evolução da educação, né? Acho que você, como psicopedagoga, acho que tem mais essa visão ainda do que eu. Eu acho que a gente mesmo com a pandemia, que fez com que todas as políticas públicas tivessem que se adaptar, mas eu acho que a gente está muito longe também de se adaptar, porque eu acho que precisa evoluir na educação também, né? Acho que a gente está naquele mesmo formato de décadas e décadas atrás, e se a gente não mudar isso tudo, a inclusão ainda vai ser muito mais difícil do que a gente imagina, né? Sim, e é o que você falou, outro dia a gente estava discutindo com gestores, aí tem um gestor que falou exatamente isso, falou assim, a gente também é produto dessa educação, ainda mais arcaica, ainda mais, né?
E a gente está reproduzindo isso também com os nossos alunos, né? Eu me coloco também, porque para a gente também é difícil quebrar as barreiras, né? Mudar, tá Sim. formatado, tá? A gente fica preso ali, né? Fica, por mais. Você até flexibiliza. Mas um momento ou outro, quando você vê, você tá falando, você tá repetindo, você tá reproduzindo o que você viveu no chão da escola, né? Então É difícil, né? é um caminho longo, né? Você vai e volta, você vai e volta, né? Eu lembro quando a gente foi fazer uma vez um curso em Piranguinho não, em Santa Rita, que era computação, para você fazer jogos no computador, né? Hoje as crianças nem ligam mais para isso, né? Já tá. Né, já estão no outro, Já outro estão. patamar, né? Sim, se você bobear, tem coisas que as crianças trazem que elas estão à frente da gente, Uhum, né? E a gente tem que acostumar com isso, porque hoje, cada vez mais, você vai lidar com isso, sim. né? Porque cada um, às vezes, tem um. Eu falo que às vezes a gente vai ficando. Você procura só aquilo que. E a própria tecnologia faz isso, né? Ela entende o que você está buscando e dá uma. E te entrega só E te aquilo. entrega só aquilo. Então, se a gente não toma cuidado também, você vai ficando num segmento só, né? E aí. Tá dividido o conhecimento, eu acho, né? Uhum. Não tem. Eu acho que é mais o conhecimento da vida, É, de como eu me relaciono com o outro, por isso o bom da convivência, né? de O como eu trabalho que falo vocês pro meu fazem. colega de trabalho, o quanto que eu tô feliz que ele tá indo bem naquilo que ele tá fazendo, né? O quanto que eu posso elogiar e vibrar com ele pelas conquistas, né? Eu acho que é isso, sabe? É, ser gentil, deixar de ser piegas. Você falar de amor, deixar também de ser piegas, Uhum. né? Você ver o outro de uma maneira mais amorosa, ser uma coisa mais presente, né? Que eu acho que o que falta muito hoje é isso, né? Acho que hoje em dia, muito por conta de rede social, existe muita. E aqui cai um pouco na questão da demagogia, né? Existe muito o falar, mas não fazer, né? Sim. Que acaba sendo. O discurso é muito bonito, mas na prática não existe, né? E na verdade você vai ficando, vai reproduzindo, né? Uhum, Os jovens vão muito nesse caminho. Eu acredito que agora já está nascendo também movimentos sim. que já estão contrapondo essa questão, já identificaram o quanto que faz mal, porque todo o processo da humanidade é assim, né? Ele vai numa velocidade e você vai no fluxo, né? Vai, aquela maioria vai na massa. É. Aí depois de um tempo que a gente vai ver o que que deixou, né, essa avalanche, né? Eu acho que agora a gente tá nesse momento crucial. Eu entrevistei há um tempo atrás aqui o Dr. Guilherme, ele tem TEA e os filhos também têm, né? E a É, gente estava discutindo sobre essa questão da inclusão. Uma coisa que ele disse, e eu acho que é fundamental a gente também ter esse olhar, é que, na verdade, a inclusão ela só vai acontecer quando essa geração, assim, mais funcional, digamos assim, uhum, quando essa geração mais nova, que já vive a inclusão, né? Já porque a gente ainda tem esse negócio que a gente precisa trazer a inclusão, precisa fazer com que a inclusão de sim. fato exista. Uhum, Mas enquanto a gente ainda tem essa dificuldade, a gente ainda tem a questão do capacitismo, a gente, por mais que a gente não queira, a gente ainda tá amarrado isso por conta da nossa cultura mesmo, né? sim. E essa geração mais nova não, ela já é mais, para ela é mais fácil de se ver, de se entender junto às outras pessoas. Eu acho que é essa nova geração que vai conseguir talvez dar um passo mais à frente que a gente, né? Você acha? Eu acredito. É. Eu acho que ouvindo ele falar, Uhum, por conta muito da filha dele, que tem um grau mais avançado, ele falando assim que quando tá junto com as outras crianças, a interação é muito fluida, uhum. né? E por isso eu volto naquele ponto que você falou da convivência entre as crianças, né? Porque para elas não existe esse Não, diferente que pra gente ainda existe. é o adulto que passa, né? É. É o adulto que passa pra criança, né? Uhum. Então, acho que é que a gente não tem esse costume, às vezes, por mais que a gente tenta passar ou querer ensinar isso, a gente ainda, de alguma forma, não consegue levar de fato para a criança que a gente tem que tratar todos como iguais, né? E se a gente for pensar, a gente fala de inclusão, quem tem necessidade especial. Ok. Mas quem nunca se sentiu excluído de um grupo, Uhum. né? Quem nunca foi buscar a inclusão,
É diversidade demais. Sim, muito. O tempo todo a gente tá buscando se Buscando, incluir. sim. É uma inclusão. Então, a inclusão é uma coisa natural. Uhum. É que vai naquilo que aparece mais, né? Necessidade especial, tá. Mas todos nós, todo mundo tem características, tem Sim, tanto positivas quanto com negativas, certeza. né? Que estressam um ao outro e você tem que estar sempre buscando a confirmação do outro, ou seja, no trabalho, você tem que estar buscando pertencimento. Quando você tá adolescente, você quer seus grupos, todo mundo passa por essas fases. Uhum. E assim, a gente segue. Pelo menos eu acho assim. Sim. Né? Você tá sempre buscando pertencimento. Nos lugares que você vai, seja com amigos, seja, né, com seus grupos ou na família, enfim, né? Sim. Quem nunca se sentiu diferente na família, não foi ovelha negra, você é muito diferente, porque, nossa, porque você pensa assim? E ainda mais por fases, né? Ainda tem Eu essas... acho que isso faz parte da vida da gente, eu acho que tem que cair essa chave. É muita diversidade. Muita. Com a globalização e a tecnologia, isso só vai... ampliando, né? Não tem fim. E como que não caiu a ficha ainda, né? E mesmo assim, eu acho que, mesmo tendo esse pensamento, acho que ainda demora, né? Mas ali na Abrace, quais são, assim, os tipos de programas ou tratamentos ou serviços que vocês oferecem? A gente tem psicopedagogia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia e psicomotricidade. E aí são esses atendimentos, vocês fazem ao longo do dia todo? É. De segunda a sexta, vocês estão ali atendendo? É. E ali, os principais atendimentos são de crianças daqui mesmo, do município? Só do município. Só do município. Só do município, Assim, os profissionais que têm a carga horária que a Abrace consegue mantê-los, né? Enfim, que a gente consegue, o recurso consegue pagar. E quem tem uma carga horária disponível pode usar o espaço também para atender no particular. Porque às vezes as pessoas têm uma condição, mas não tem lugar para ser atendida, né? E aí o profissional acaba também fazendo um valor mais social, ainda assim acaba sendo mais em conta do que fosse fazer fora da Abrace, que é uma forma de ajudar também, né? Sim. E o profissional também, né? É que também merece ali ter né? Sim. E você acha que a demanda, ela é uma demanda, assim, que cresce muito? Ela cresceu muito ao longo do tempo, desde quando vocês abriram, ou ela se mantém? Bastante. Muito rápido. Uma evolução muito rápida, né? E a gente vê hoje nas escolas, né, o número de crianças que estão aí, que já tem laudo, enfim, é uma crescente. E vai numa exponencial. E isso você acha que também... Porque aqui em Brasópolis tinha a PAI, né, um tempo atrás, e também hoje não tem mais. Você acha que essa demanda também é por conta dessa falta da... Não, eu acho que não. Na época que a gente fundou a Abrace, ainda tinha PAI. E a gente fez esse raciocínio. Na época, eles atendiam mais adultos, eles faziam uma parceria com o Piranguinho. Uhum. Então, atendia mais adultos, tinham poucas crianças. Essa época eu estava na supervisão, trabalhava na Secretaria de Educação, então a gente tinha acesso às informações. Então, eram pouquíssimas crianças, inclusive os menores, eles não estavam conseguindo atender. Então, a gente fez esse raciocínio, de 0 a 12, a Abrace atende 2 instituições, bacana. E depois de 12, né, seria uma parceria bacana. Mas aí não, né, a gente, infelizmente, não deu certo, né, instituição. Mas é por isso, eu não acredito que seja por causa da PAI, não. É que vem uma crescente mesmo. E eu acho que também até uma coisa que, com esse professor, eu cheguei a perguntar para ele também se ele tinha essa noção. Porque, pelo menos no meu ponto de vista, me parece que da pandemia para cá, o número de diagnóstico de laudo aumentou muito, né? Não sei se tem a ver com a pandemia ou se por conta de talvez uma falha, às vezes até de nós como pais, às vezes de meio que empurrar os filhos para as escolas e depois, por conta da pandemia, perceber de fato que às vezes a criança precisa ter um atendimento mais próximo, mas me parece que posteriormente à pandemia, o número de pessoas, de crianças com laudo, né, ou com diagnóstico, principalmente de TEA, por exemplo, teve um aumento. Você acha que, do seu ponto de vista, teve isso ou não necessariamente? Eu acho que com a pandemia,
né, muitas crianças que nasceram na pandemia e tudo mais, então a gente vê que eu acho que muitas dessas crianças daí, ou mesmo as que estavam na idade da pré-escola, da educação infantil, eles ficaram sem esse convívio, sem esse estímulo que é o estímulo adequado, Uhum. então acabou indo para a clínica por conta disso. Mas eu acho que não é só isso. Eu acho que a questão do autismo ainda está estudando, não tem uma, Sim. né? São muitos estudos, né? Uma parte já é genética, tá? Uma parte. Mas e o restante, né? Então é multifatorial. Então a gente sabe que está estudando ainda. Se a gente for ver os Muito estudos, complexo é também, muito né? complexo. Então eu acho que como vem numa ascendente de pesquisas e aí foi descobrindo, né? Quando você vai descobrindo, aí eu acho que vai facilitando o diagnóstico, né? Como é multifatorial, tem questões ambientais, a gente já sabe que a idade da mãe, se tem diabetes, então são várias questões, prematuridade. Então, eu acho que são fatores que foram, né, acontecendo. Então, eu acho que é um pouco de cada coisa, mas que muita criança teve atraso na linguagem, atraso no desenvolvimento, eu acredito que sim, por falta de estímulo, né? Até porque não se brinca mais, né? Sim, é. Não se brinca mais. Então, quando você fala de brincadeira, acho que quando você vai falar, na minha época era assim, era assado, fala, não, mas isso passou, é nostalgia. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso. Que tem coisas que não mudam, né? E ainda que mudassem, tem coisas que são a base, é como se fosse a base e vai construindo depois, né? Então, o brincar é uma coisa que faz parte da nossa natureza, né? E a nossa época fazia, e foi se perdendo isso, né? Foi. Né, com os brinquedos, com a tecnologia, enfim, foi mudando um pouco esse olhar para o brincar. Então isso faz muita falta. A gente vê nos atendimentos o quanto que as crianças buscam interação para brincar. O quanto. E eu acho que às vezes é a falta, porque o que acontece muito também, eu acho que eu tenho essa visão. A gente, obviamente, tem as evoluções da humanidade, são naturais acontecer, Sim, né? E muitas vezes nós deixamos, né, nós como seres humanos, deixamos algumas coisas de fato para trás, né? Para tentar, às vezes, se moldar aquele momento, né? E exatamente. aí Uhum. falta isso para criança, né? Aquilo que você falou, às vezes a gente fica naquela nostalgia, mas muitas vezes a gente não ajuda as próprias crianças ali a ter um pouco dessa experiência e aí também se moldar, né? Eu acho que tem as duas coisas. Fica nostalgia, fica. Às vezes você até entende que, ok, é importante, ou você fala, não, isso já era. Uhum. Agora é celular, é tablet, a gente tá no outro momento, né? Então, eu acho que tem que tomar cuidado com isso também, né? E também mudou a formatação das famílias, né? Mudou muita coisa também, né? Hoje a mulher sai para trabalhar junto com o homem, enfim. Então, muitas coisas mudaram, né? Então, acho que talvez a escola tenha que tomar um pouco disso também, né? Trazer um pouco dessa. Um pouco mais da brincadeira, talvez, eu acho, para dentro do contexto. E agora também assim, tem algumas iniciativas dos governos de implantar, às vezes, o tempo integral, talvez isso acaba ajudando um pouco, né? Eu acho o tempo integral a ideia muito boa, né? Mas, assim, tô falando raso, tô falando aqui por perto que né, que a gente tem. É difícil de acontecer como tem que ser, né? Uhum. Ah, não, é. Eu acho que tem que estruturar bem, é uma ideia maravilhosa, né? Se souber implantar direitinho e trazer o que precisa para esse tempo integral, para não ficar só na sala ou como aula de reforço, né? O contraturno ficou para o professor de matemática trabalhar com aquela criança que não dá conta na sala de aula e vai lá. Não é essa a ideia, né? Então, acho É que o ter tempo. mais atividades variadas para Sim, com poder, né? certeza, até para a criança se identificar, né? Eu lembro que eu tinha, quando eu entrei na educação em 2006, eu peguei uma turma linda, maravilhosa, e tinha os danadinhos. E os danadinhos foram longe. Foram longe. Se você perguntar para mim de questão de aprendizagem, de conteúdo, é muito mais de vida, de convivência, de vivência, de expertise humana e se deram bem. Então, às vezes eu fico pensando, falando, mas como, né, tal criança que, né,
eu considerava que precisava de mais ajuda, tinha mais dificuldade para aprender, né? E olha que coisa, Se desenvolveu. se desenvolveu, né? Então a gente tem que, eu acho, que pensar mais nisso, né? E hoje nesse outro braço da Abrace, né, que a gente que a gente falou ali rapidamente lá na Loba, né, é um espaço que aí a criança ela tem esse momento mais próximo também da natureza ali, mais, né, como que você vê esse outro espaço, assim, para a criança, para o desenvolvimento da criança? É muito importante, né? A gente tem muitos estudos, hoje você vê muitas instituições trabalhando um pouco disso, né? Voltar a criança para a natureza, né? O quanto que a gente aprende pelos sentidos, né? Então a gente perdeu muito disso, né? A gente foi visitar algumas escolas, a gente foi em Carmo de Minas, fomos em São Paulo, outras propostas pedagógicas, outras maneiras de ver educação, de ver os espaços. É impressionante, né? Como que tem pessoas também que têm iniciativas de buscar outros caminhos, né? E o quanto que faz diferença, né? Na natureza. A gente começa por aí. Que é um outro olhar para a criança também, né? Às vezes muitas acabam não tendo isso no dia a dia, né? Sim, sim. E o brincar livre também, né? Uhum. Você vê que eles criam, tem criatividade, tem. Eu acho muito importante, sempre com supervisão, Uhum. né? Então lá a gente tem os dois momentos. Tem regra, tem roda de conversa, tem oficina, tem que finalizar a tarefa, mas também tem a brincadeira livre, né? Que eles precisam extravasar. E é muito bacana ficar observando como que eles vão conectando, criando formas, convivendo, arrumando brincadeiras. É muito importante, né? E ao longo desses anos, assim, à frente da associação, o que mais te chamou a atenção, assim, o que mais te marcou? O que mais me marcou? Em que sentido, assim? Pode ser em qualquer sentido, algo que te marcou positivamente ou que te chamou mais atenção do desenvolvimento de alguma criança, de algum atendimento. Eu acho que, assim, o que me faz, o que me impacta, eu acho que não seria, assim, o que me faz ter muita gratidão, vamos pensar assim, e de acreditar que quando você tem uma certeza no seu coração que que te move, você tem algum movimento que você fala: "Não, acho que isso ia ser bacana, isso me toca, isso me sensibiliza". Eu acho que a gente tem que correr atrás, porque a Abrace nasceu do improvável, o jeito que começou não sem recursos, sem ninguém acreditava, sem material e hoje quando eu olho a Abrace, as meninas dão risada de mim, né, porque quando chega uma caixa de material ou a gente pode pegar um recurso e comprar um teste que a gente precisa, ou enfim. E quando eu vejo as crianças entrando sorridente, cumprimentando e os terapeutas recebendo as crianças com carinho, né, e você vê as crianças às vezes em 3 atendimento, a criança não falava e já entra falando "oi", cumprimentando, então não tem coisa melhor. Às vezes você até dá uma travada e você fala assim: "Por que eu tô fazendo aqui, né, sou tudo louco, né". Esse trem dá trabalho demais, né. Vou voltar pra sala de aula e depois eu fico no outro turno em casa e às vezes a gente comenta em casa, né, mozinho, que, né, onde pra que tanto? Mas você não consegue parar. Aí, ou alguma coisa acontece que te incomoda lá no trabalho, em termos, né, institucional, aí, de repente, é uma criança com uma flor ou uma criança com desenvolvimento que você olha assim, com meia hora de atendimento, como que você não vai acreditar que o universo conspira a favor, entendeu? Como que você não vai acreditar que quando você faz com amor, com boa intenção e com responsabilidade, as coisas não acontecem? Porque às vezes você fala assim, meia hora de atendimento. Tem mãe que vem lá de Luminosa, meia hora de atendimento, tá? E às vezes a gente fala assim, mas vocês são louco mesmo, né? Meia hora. Cara, mas é impressionante o que acontece. Que eu acho que uma parte é nossa, uma pequena parte, e o resto acho que é Deus, porque não explica.
entende? Não explica tudo que a gente tem hoje de estrutura física, de profissional, de material, de tudo, sabe? De reconhecimento, apesar da gente não ter mídia e não ter tempo, enfim, não voltando, até outro dia a gente conversava sobre isso, né? Você fica com o pé no chão da instituição, querendo ver aquilo acontecer, mas o resultado ali no dia a dia, com a criança, com a família. Então, o que vem para fora, essa questão de fazer as mídias, a gente foi deixando para trás, né? Mas, assim, o que a gente tem de feedback de médico e dos pais, né? Enfim, é uma coisa divina, entende? É divino. Então, eu acho que é isso. E se eu tivesse que ser convidada, se você apresentasse para mim 2 instituições, uma que está totalmente construída e outra que precisa ser construída, você pode ter certeza que eu vou para a que precisa ser construída. Porque é o processo mais lindo que o ser humano pode viver. Entendeu? Você vê cada coisa que você mentalizou, a gente Caminhando fala ser ali. plasmado, sabe? Cada brinquedo quebrado que entrou no momento que a gente não tinha dinheiro e a gente consertou ou fez virar outro brinquedo, ou enfim, sabe? Cada coisa que a gente foi modificando depois. No começo você tinha um mobiliário que não era tão bom, e depois. Então, assim, cada coisa que entra, eu acho que é isso. É ver as coisas sendo construídas, né? Eu acho que é fundamental e é até bonito ver você falar assim, né? Que ver a emoção, né, nas suas palavras, porque é justamente isso, né? Quando você se dedica, você se de fato se doa para aquilo e vê que as coisas acontecem, né? Eu acho que é algo que não tem nem explicação, né? E o trabalho de se doar para o outro, né? Tentar porque eu acho que a nossa vida em si, ela. Muitas vezes você escuta a pessoa falar assim: eu queria entender qual que é a razão da vida, porque muitas pessoas, a gente, se for parar pra pensar, a gente nasce, aí a vida inteira trabalha, não sei o que, e morre, acabou, e aí. Mas eu acho que os propósitos são esses, né? Tentar colocar ali pelo menos um grãozinho ali nesse oceano, assim, para transformar algo em algo melhor para outra pessoa, né? No caso Uhum. esse trabalho que vocês fazem, né? Vocês estão fazendo com que essas crianças elas consigam se desenvolver e ter uma vida um pouco melhor do que se não tivesse, né? Porque muitas famílias também não têm condição, Não, né, de fazer isso de outra forma, né? não tem. Não tem condição nem de fazer uma avaliação, né? Tem vários preços de avaliação aí que a gente sabe. Não tem condição, né? Não consegue. Eu fui fazer uma avaliação com a minha neta com uma terapeuta só, né? Que é nossa lá, terapeuta. Uma avaliação quase R$ 1.000 ficou, né? 900 e poucos reais. Isso porque na Abraço a gente tem um valor que é menor. Mas se você for fora, e se é uma criança que precisa de outros profissionais, numa equipe que tem diagnóstico, você não consegue fechar sozinho. Você precisa de outras áreas para poder, de fato, né? Porque não é uma fábrica de produzir relatório para poder ter diagnóstico, Sim. né? Então, eu sempre falo, às vezes, não tem nem números exatos de sessões, às vezes, para poder a gente chegar, né, numa hipótese diagnóstica. Porque às vezes a criança, tem criança que você tem que ter um tempo para poder ter vínculo, enfim. Então a gente tem que respeitar também esse tempo, né? Então eu acho que é isso. Então eu acho que é um impacto social e de valor para as famílias, né? Imagina você com uma criança vendo o tempo passar e você não poder. E a gente sabe que quanto antes Sim. a janelinha de oportunidade vai fechando, né? Não que a criança não vai responder, mas talvez vai demorar mais e não vai responder, né, tão Como rápido desejado e também. como desejado, né? A gente tem a história de uma mãe na Brace que tem 3 filhos autistas, e isso foi um fato que impactou no começo, acho que foi em 2018, que a gente, né, fundou a Brace. A gente teve uma reunião e essa mãe foi, a gente atendia o filho dela, a gente atende ele até hoje. E esse irmão tinha 12 anos na época. E aí, na reunião, ele se expressou e disse: Puxa vida, por que que é até 12 anos? Né? Por que que não pode ser quem tem 12 anos? Porque ele não teve
acesso a esse atendimento. Então, a funcionalidade para ele, né, as inabilidades que ele tem por conta do diagnóstico dele se instalaram, né? Tem uma vida, enfim, vive bem, a mãe cuida tudo, mas poderia ter sido melhor, né? Poderia ter trazido mais funcionalidade para a vida dele, né? Já o irmão tá bem, né? A gente vê o desenvolvimento dele maravilhoso. Então, você tem parâmetros para você ver o quanto que faz diferença na vida de uma criança ela ter o atendimento, né? Ela passar pela terapia. Não dá para ficar sem. Não dá. Por isso que, às vezes, a fila fica grande. Não tem essa, vai atender até... Não. Enquanto a criança precisar, a gente vai atender. Como que você vai tirar uma criança daí que precisa do atendimento? E Que depois já de uma evolução, né? não dá, vai regredir, não vai dar. Até porque até 12 anos depois, né? Sim. Então, pena que não pode atender mais, não alcança atender mais gente, né? Mas ainda vai dar certo de fazer isso. Mas é assim, a gente vê que isso tá de forma geral, né? O Nelson foi visitar também a PAI, eles também têm o mesmo problema, tem problema com profissional especializado, fono mesmo é artigo de luxo. Então, acho que é de uma forma geral, aquilo que a gente tava falando, cresceu muito, né? E eu acho que é algo que a saúde como um todo, né, ela é uma demanda, e até agora trazendo um pouco dos próprios gestores públicos, né, é uma demanda que ela é contínua, né, ela não é um negócio que você consegue ter uma métrica, não, é isso aqui. Não, ela é o que tende sempre a aumentar, não a diminuir, né? É, O número de profissionais não são suficientes para a necessidade que se tem, né? sim, não alcança uma barca. E hoje, assim, como que é a captação de recursos de vocês, né? São parceiros? Como que vocês conseguem ter recursos para trabalhar hoje? Hoje a gente tem um recurso que vem da prefeitura. A gente tem um convênio com a prefeitura que faz o repasse pra gente, repasse montante, e a gente faz o pagamento dos profissionais e mantém a Abrace. Para pagar os profissionais, pagar aluguel, né? O espaço lá é É alugado. alugado. E aí, para poder fechar a conta, tem as emendas parlamentares, tem a festa do Arraiá que a gente faz, né? Sempre tem alguns recursos que chegam também para assistente social, que são divididos por todas as instituições que tem em Brasópolis. Isso vai ajudando a gente a equilibrar, né? Tem as paradas que a gente faz no meio do ano, as paradas que a gente faz no final do ano, que é também um fôlego para a gente, Uhum. por conta do recurso, né? E é assim, eu faço pulseirinha, a gente tem brechó, uma doação, tem pessoas que doam, mas são poucos, né? Poucos Mas doadores. vocês aceitam doação também, né? Sim, sim, sim. A gente vai colocar aqui o contato de vocês ali. Para fazer doação, como que faz? Então, na verdade, eu acho que para fazer doação tem CNPJ. CNPJ da Abrace, né? O Pix. Pix. É, Tá, a gente coloca aqui também tá bom. no vídeo para o pessoal ajudar. E assim, como que você vê hoje, né? Você já deu alguns exemplos, mas como que você vê hoje, assim, fazendo um paralelo de quando vocês começaram, né? E o número de atendimentos que vocês fazem até hoje, como que você vê que é o impacto de vocês hoje na sociedade? Eu acho que é um impacto grande, né? É um impacto de Se- 16, de uma demanda de 16 crianças, você chegar a atender 100 e ter mais uma lista de 200 por aí, para poder na lista de espera, eu acho que o impacto é bem grande, né? Eu acho que o impacto social que a Abrace traz é muito significativo, né? Eu não consigo ver Brasópolis hoje sem uma instituição que seja Abrace ou no formato da Abrace para poder atender o município. É inviável. Isso não pode, não tem como. Não tem como ficar sem um atendimento, sem uma clínica de atendimento, seja nós, ou seja, enfim, né, o próprio município, uma coisa é certa, não dá para ficar sem. É impossível. E Até hoje. porque, desculpa, até Pode. porque quem atendia também em Itajubá também tá com dificuldade para atender, né? Para fazer convênio para poder ir crianças daqui para lá.
Quando o grau de complexidade é um pouco maior, então a gente encaminha para pai. A gente acolhe no primeiro momento, né? Vê a demanda, vê com a equipe. A gente também tem até aonde a gente Umas pode limitações. chegar. Sim, toda área tem, né? E a gente também tem que enxergar isso. Então, crianças que têm uma autocomplexidade, então, geralmente vai para pai, mas até isso tá difícil, né? Então, não tem como. O pai também tem uma demanda muito grande, né? Sim, gigantesca. Então, não tem como. Brasópolis não pode ficar sem um atendimento nesse formato. E assim, para uma ampliação, assim, como que você imagina os próximos anos, assim, da Abrace? Como que seria uma Abrace ideal hoje? Um abraço É, ideal, talvez o dobro do que a gente faz hoje, né? Talvez, vamos pensar 2 abraços, não sei. Né, a Brás já tá pequena, o número de salas já não estão mais sendo suficientes para a gente atender. Teria que ser um espaço maior, né? Quem sabe construir uma Abrace nos formatos, né? Outro dia eu vi um município que construiu um projeto arquitetônico maravilhoso, todo no formato que precisa ser as salas, né? Porque você aluga a casa, então é no... sim, é o formato que existe lá, né? Exatamente, Precisa né? se adaptar, né? Isso, um formato que, vamos dizer, seria o ideal para uma clínica, né? Pudesse atender mais crianças, né? Tivesse a possibilidade de abarcar mais atendimentos, né? E pudesse atender também a família, né? É, porque às vezes eu acho que esse é um ponto importante, né? Muitas vezes você faz esse atendimento à criança, mas a família também precisa ter um Exatamente. atendimento para também se inteirar mais, né? Estar mais envolvida nesse desenvolvimento, né? Exatamente, até mesmo uma terapia, porque a mãe precisa disso, né? Ela fica Uhum. sobrecarregada, né? Com as crises, a gente sabe que não é fácil. Então a gente vê que tem essa necessidade. Hoje a Abraço não consegue, né? A gente não tem o máximo que a gente consegue fazer. Às vezes a gente atende a mãe ao invés de atender a criança, né? Ou encaminha para saúde mental, enfim. Mas a mãe prefere estar com a gente, né? Na instituição, porque tá com a criança, enfim. A gente gostaria de poder atender também a família, né? Ter um atendimento terapêutico mesmo, voltado para a família, né? E eu acho que uma demanda que de fato é crescente é isso, né? Porque, igual você citou ali, uma mãe que às vezes tem 2 ou 3 filhos, né, com Uhum, TEA, né? sim, Ela tem uma sobrecarga tão grande ali que se ela não conseguir ter alguma forma de um atendimento que seja uma vez por semana que ela possa ter, a sobrecarga dela é é imenso. extrema, né? Às vezes uma escuta já dá uma aliviada, Uhum. mas precisa muito mais do que isso, né? A gente sabe que não é fácil, né? Então isso a gente tá plasmando. E quais, assim, os principais desafios que você vê hoje na associação, assim, para vocês conseguirem dar um passo à frente? Olha, Weber, eu gostaria muito que a Abraço a gente conseguisse uma forma de sustentabilidade, sabe? Porque não ficar só nessa questão do repasse, né. Eu acho isso é muito complicado. Então acho que a gente teria que ter é isso, um espaço maior e com carga maior para ter mais profissionais que pudessem ter mais atendimentos, né. Então esse é um desafio, né. Quanto mais a gente tiver recurso, mais profissionais você consegue atender, ou mesmo os que estão aí e já estão engajados, já estão no, né, com os valores, na missão da Abraço junto com a gente, pudessem aumentar a carga horária deles também, né? Sim. Então, eu acho que é isso, o desafio é esse. Se fortalecer enquanto corpo técnico, com uma carga horária maior, e buscar uma forma de sustentabilidade, né? É porque hoje assim, apesar de ter essa possibilidade de receber recursos ali e auxiliar nesse Sim. trabalho, só o recurso público não mantém a demanda, né? Não mantém, e não dá, né, a gente sabe também que, de repente, hoje tem uma quantidade X que pode repassar, mas pode ser a gente sabe que economia, governo, a gente sabe que oscila muito. Então a gente fica um pouco, né, eu acho que seria muito bacana se a gente conseguisse isso. E assim,
qual que é o seu principal, ou digamos assim, a mola propulsora que faz você acordar todo dia e falar assim, vamos para mais um dia? Ai, eu acho que acho não, é Deus, eu acho que é fé, sabe? Uma vontade de ser útil. Porque eu acho que a gente tá aqui pra aprender, Uhum. né? A gente veio aqui só pra isso, assim, pra aprender. Então, pra mim, tudo me encanta. Tudo pra mim é aprendizado. Então, eu penso que é isso. É você saber que você tá no caminho que o seu coração tá ecoando, tá sintonizando. Então, é isso que move a gente a continuar, mesmo estando cansada, às vezes meio de. Mas é isso, sabe? A gente é muito feliz fazendo o que a gente faz. Não tem muito. Eu acho que um ponto que você falou, né? Às vezes essas preocupações, né? Principalmente financeira, que é o ponto principal, né? Que Uhum. sem recurso financeiro não haveria a possibilidade de fazer, né? Você fica amarrado nisso, por conta de profissionais, por conta de tudo. E sem esse amor, talvez não iria para frente, né? Não vai, não vai. Se você não tiver amor, não vai. Não vai porque você desanima, né? E eu acho que. E eu sempre falo, né? As minhas convidadas falam assim. E às vezes você tá indo e não tem como. Se você tem uma missão, pra você saber que você tá no caminho certo, é só você prestar atenção, que Deus manda recado, sabe? Eu nem tô aqui falando de religião, tô falando de Deus, né? É uma força maior. Assim, às vezes eu falo com o Nelson, né? A gente tá numa situação que você fala assim, "Nossa, mas como que a gente vai resolver isso?" É impressionante, cara. Chega o que a gente tá precisando. Através de uma pessoa, ou mesmo que seja um dia que você tá, tipo assim, tá, eu amo tudo, mas o físico, enfim, tem um monte de fatores que você fala assim, né, nesse dia, eu acho que já deu. Alguma pessoa chega, alguma mensagem chega, alguma visita diferente, que tem um olhar que nem teve, né, o pessoal do Projeto Rondon, que vem assim e olha para o trabalho e fala: "Puxa vida, né, que lindo esse amor". Então, você fala: "Não, vale a pena", né. Porque querendo ou não, eu acho que a gente, por mais que a gente faça e seja voluntário, enfim, e seja uma missão, em algum momento, quando alguém tem um reconhecimento, por delicado que seja, é como se falasse: "Tá, é isso mesmo, você tá no caminho. Não sai daí, você segue, vai em frente, é isso mesmo, tá vendo? Tá funcionando, tá dando certo", né. Porque tem hora que você fala assim: "Nossa, será que tá dando certo mesmo?", né. Tanto que a gente saiu pra fora pra ver, nossa, será que o que a gente tá fazendo é isso mesmo? A gente tá atendendo direitinho? Essa maneira que a gente tá enxergando, né? Vamos ver como é que o pessoal faz. Porque tem isso, se você não. Eu acho que tem. A, a vida da gente é uma teia, é cheia de ponte. E você tem que procurar. Você tem que construir essa teia. Essa teia você não constrói sozinho, né? Para você ser profissional, você tem que estudar os caras aí que pensaram, escreveram, passaram noites a fio. Os grandes pensadores que pensaram, que eram as teorias para você poder trabalhar. Então tem uma teia, né? Então, para mim, assim, é maravilhoso quando a gente sai para visitar outros espaços e ver outras realidades. É maravilhoso, sabe? Amplia o nosso olhar e, ao mesmo tempo, amplia para o que a gente faz também. Porque às vezes você vai fazendo o mesmo trabalho muito tempo. Eu pensava muito isso quando eu estava na sala de aula. Eu observava isso. Eu estava trabalhando lá no pré, né? Aí tinha lá um projeto de leitura e a gente criava e fazia, né? Eu adorava isso. Vai passando o ano e aí você vai olhando e fala, nossa, mas parece que eu perdi a criatividade. Porque vai ficando um pouco automático, Sim. né? Então, acho que quando você faz esse movimento de sair, ver outras realidades, né? Aprender, beber de outras fontes, quando você volta, você traz muito recurso, traz muitas Traz mais ideias. fôlego também, né? Sim, sim. E querendo ou não, são pessoas também que compartilham das mesmas ideias em outros Uhum. lugares, né?
Então é como a gente sintonizasse, né? A gente se entende, né? Porque muitas vezes quando você acha uma missão e que você faz um trabalho desse tipo, as pessoas meio que ficam com o olho torto. Tem coisa Tem errada, coisa né? errada aí, né? De graça não é, né? Vamos pensar assim, né? Tem muito isso. Então, quando você vai em outros lugares, e você fala, puxa vida, olha que bacana, né? Olha o que a gente faz ainda é pouco. Tem gente que faz Uhum. muito mais, né? E eu acho que um ponto interessante também que você falou é justamente isso. Às vezes você fica ali nessa preocupação de fazer, de entregar, e nesses momentos, se você não para um pouco para analisar de fato tudo isso que é feito, né? Ou se alguém não vem te falar, você não consegue perceber o que está Não, sendo feito, né? Acho que essas outras pessoas que você, quando você sai para visitar outras, as pessoas têm essa mesma visão, acho que compartilha disso também. Às vezes fica tão imerso naquele trabalho, né? Você fica preso no bom sentido, né? Tentando te entregar o máximo e às vezes esquece um pouco de que pelo menos aquelas pessoas que vêm de fora e te fala mostra que aquilo de fato tem resultado, né? exatamente. O olhar do outro ajuda, né? Uhum. Por isso que eu acho que a gente tem que afetar o outro, impregnar o outro, quando de fato a gente tem alguma coisa para oferecer, Sim. né? Se eu não tenho, então melhor não olhar, melhor não impregnar. Eu vou mudar meu olhar para outra direção, porque eu acho que a gente é feito um do outro, não tem como, né? Quem nunca É a teve um rede, né? mestre? Sim. Se a gente for ler as histórias, ó, mestre, não Uhum. é? Não é assim que a gente vai aprendendo? Com olhar, com consentimento, né? Começa lá com o pai, com a mãe. E eu acho que a vida é assim, né? Então, eu acho que a gente tem, como passagem na Terra, também uma missão de afetar o outro, impregnar o outro com um olhar amoroso, para ajudar ele a se ver. Quantas vezes a criança vai no atendimento pequenininho e você impacta ele e afeta ele com seu olhar amoroso? Não é com a técnica, não é com nenhuma coisa misteriosa e nem científica. É simplesmente com amor, né? Não tô querendo dizer aqui que a gente não usa nada, mas que você tem que ter toda uma formação, mas Claro. em muitos momentos você afeta uma criança pequena com o seu olhar amoroso, você impregna ela. E é assim que eu acredito que a vida tem que ser, sabe? Então, se eu não posso impregnar, pra que eu vou olhar, né? Vou olhar para outro lado, né? Então, eu acho que é assim, tem que ter. E quando alguém faz isso com a gente, é muito gostoso, Uhum. é muito bom, né? Você fala, puxa vida, olha, que conseguiu ver, né? Eu lembro uma vez que quando eu entrei na educação, eu fiz um trabalho com um projeto mas assim, foi de escrever de madrugada, fazer relatório e montei um caderno das crianças, aquela coisa maravilhosa. Quando eu achei uma pessoa que entendeu aquilo, que era fora da minha, né, coordenadora, eu falei assim: "Nossa, ela entendeu, olha que bacana", não tem problema uma pessoa, né. Então eu acho que é bacana a gente entender isso, né, porque a gente leva isso pro filho, pro marido, pro ambiente de trabalho, é pra vida, né. O nosso olho é uma janela, Sim. né. Ele tanto absorve quanto ele também lança Transmite muita coisa, transmite né? muita coisa, expressa muita coisa, né. Então é isso. Márcia, eu acho que o trabalho que vocês fazem é impressionante. E assim, nas suas palavras, a gente vê essa emoção, esse carinho, esse amor, né? Eu acho que quem está nos acompanhando aqui vai poder sentir um pouco desse amor pela Abrace. Eu acho que espero que a gente consiga também aqui, através do podcast, levar um pouco para quem ainda não conhece. Uhum. Eu tô devendo uma visita lá, ainda vou lá para Vai sim, conhecer eu e minha esposa. sim. E quero parabenizar você Hum, e toda a equipe pelo trabalho que vocês fazem. E coloco o espaço aqui sempre que precisar. Tá de portas abertas para bacana. vocês voltarem aqui, falar sobre o trabalho, falar sobre o que vocês fazem lá. Uhum. E parabéns, só tenho que parabenizar pelo trabalho que vocês fazem, por esse amor, por esse carinho. Obrigada, eu também agradeço. O trabalho que vocês fazem também é bem bacana, né.
Fiquei encantada, né? Com a entrevista que você fez com o Nelson, enfim. E a gente também se dispõe, né? Se tiver algum tema que você acha que a gente possa colaborar e quiser, né, chamar, a gente tem vários profissionais que podem também, né, vir aqui falar um pouquinho, né? Trazer informação. É um prazer. Viu? Obrigada, a gente espera você lá. Vamos Eu que sim. agradeço o espaço, o carinho. Como eu disse, volte sempre. Tá bom. Obrigada. Obrigadão. Para você que nos acompanhou aqui nesse bate-papo, espero que você tenha gostado de conhecer um pouco sobre o projeto da Abrace e a gente se encontra no próximo episódio. Até lá. No YouTube, nas plataformas digitais, nas redes sociais ou no site. A qualquer hora ou em qualquer lugar, você confere tudo o que acontece no podcast da Serra da Mantiqueira. Manticast, onde o entretenimento e o conhecimento se misturam.